Muito bem, vamos continuar a nossa playlist chamada Os Juízes de Israel. E eu quero agradecer você que assistiu o vídeo anterior, a ministração que foi feita na Igreja Batista Missão Resgate na cidade de Castanhal. Quero agradecer você que compartilhou, curtiu, enfim, toda pessoa que contribuiu para o sucesso de visualizações que foi o vídeo anterior. Eu quero agradecer muito a você e eu peço que, se você ainda não se inscreveu, que você se inscreva para que você fique recebendo vídeos novos. Nós vamos continuar hoje com no segundo vídeo da playlist, Os Reformadores Militares de Israel. E nós vamos continuar onde consiste de Juízes, do capítulo 1º ao 16º. Nós vamos falar sobre vários juízes, mas o tema desse vídeo chega a ser polêmico para a maioria dos evangélicos, eu acredito, e o nome dele é Sacrifício Humano para Deus. É isso mesmo que você está ouvindo, sacrifício humano para Deus. Nós temos um episódio aqui de uma pessoa que sacrificou a vida de uma pessoa para ofertar essa vida ao Senhor. E nós vamos saber quem é essa pessoa logo mais. Vamos lá para os juízes, foram 12, e nós vamos saber quem foram esses juízes. Nós temos aqui o primeiro, Otiniel, e ele libertou uma nação chamada, uma região ou nação, como queira dizer, chamada Mesopotâmia, que estava há 8 anos oprimida. E após esse episódio de libertação, eles tiveram um tempo de paz de 40 anos. E o que nós sabemos um pouco mais sobre Otiniel é que ele era sobrinho e genro de Caleb, justamente aquele que formou uma dupla com Josué no episódio em que deu as voltas na cidade de Jericó. E quando a sétima volta foi concluída, mais 7 voltas foram feitas e as muralhas foram ao chão. E vale lembrar que Josué e Caleb foram as únicas 2 pessoas do momento que Deus libertou Israel lá do Egito que entraram em Jericó. Então, eles foram os sobreviventes. Todas as outras pessoas são pessoas que nasceram durante o período que estavam no deserto. Então, Otiniel, ele tem até uma história de amor, né, no meio disso tudo. Ele casou com uma mulher e essa mulher, ela foi dada a ele em casamento após ele derrotar a cidade inimiga. Até porque, convenhamos, ele derrotou ninguém mais, ninguém menos do que o rei que estava no poder na Mesopotâmia. Depois temos Eude, que derrotou a nação Moabe, daí que vem o termo Moabita. A opressão durou 18 anos e o tempo de paz foi 80 anos. E o exército dele matou 10.000 inimigos. E o que nós temos aqui de extra para falar sobre Eude? Eude era canhoto, mas você pode até se perguntar, o que tem a ver uma pessoa ser canhota? Não é? Qual é o problema da pessoa ser canhota? Problema nenhum há, claro. Porém, como a maioria das pessoas era destra, possivelmente isso teria ajudado ele a levar alguma arma escondida na mão direita, porque como ele era canhoto, ele saudava as pessoas com a mão esquerda, ele fazia as coisas com a mão esquerda. Então, provavelmente, ele pode ter levado uma arma escondida na outra mão, pelo fato de não usar e ninguém dar atenção para aquela mão dele. Nós vamos agora para Sangar, que livrou o povo de Israel da Filístia, daí vem a expressão filisteus, ou seja, um filisteu é uma pessoa proveniente da Filístia. Nós não temos informações sobre
o tempo da opressão, nem o tempo de paz. Mas nós sabemos que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Agora, o próximo, né? Na verdade, não é o próximo, é a próxima. A juíza chamada Débora. Sim, nós temos uma mulher no meio desses homens aí que Deus usou para libertar um povo. Ela, a, a nação que oprimia o povo de Israel eram os cananeus do norte, tá? E a opressão tinha durado 20 anos, e o tempo de paz que essa mulher trouxe para esse povo levou 40 anos. Qual foi o feito dessa mulher? Claro, libertar o povo, mas ela encorajou um homem chamado Baraque a organizar esse exército de 10.000 homens. Então, os israelitas estavam nas mãos de um rei chamado Jabim, e ela procurou esse comandante do exército israelita, Baraque, e e ela informou a ele que Deus o teria escolhido para mobilizar 10.000 homens. Ele acreditou no que ela tinha falado, porém ele a convidou para que ela fosse nessa batalha, e a honra da vitória foi dada a Débora. Ela não aceitou que outra pessoa tomasse para si essa honra aí de ter libertado o povo, de ter sido usada por Deus. Ela não abriu mão da bênção que Deus entregou para ela. O próximo, nós temos Gideão. Gideão é um dos juízes mais mencionados por pastores e pregadores, por causa da sua bravura, por causa do seu temor a Deus e submissão. Ele livrou o povo israelense dos midianitas, ou seja, as pessoas provenientes da nação chamada Midian, que já estava 7 anos, com 7 anos já oprimidos, tiveram 40 anos de paz. E como é muito conhecido, Gideão foi convocado pelo Senhor e ele tinha um exército muito grande. Mas o Senhor reduziu o exército de Gideão, ele reduziu para apenas 300 homens. Como isso aconteceu? Gideão estava malhando trigo e em um tanque de pisar uvas. Ele estava escondido com medo de que algo acontecesse com ele por causa da opressão. Então ele estava trabalhando em um lugar onde não era específico para malhar trigo, era um tanque para pisar uvas. Então ele estava escondido. E mesmo assim ele recebeu do Senhor a missão de derrotar os midianitas. Agora, o que informações a mais nós podemos passar sobre Gideão? Gideão, após isso, ele casou-se com muitas mulheres. E ele teve 71 filhos. Claro, entre meninos e meninas, ele teve 71 filhos. E dentre esses filhos, ele teve um filho chamado Abimeleque. E esse filho Abimeleque, ele vai ser mencionado no próximo vídeo, porque ele tem aí uma participação expressiva nesse período chamado o período dos juízes. Vamos para o próximo juiz. Aqui nós temos Tola, outros falam Tolá, mas não tem acento, então eu digo Tola. Nós não temos informação da nação opressora, nem da duração da opressão. Porém, nós temos aí a informação do tempo de paz, 23 anos. E esse juiz corajoso matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. O próximo, nós temos Abdom. Sobre Abdom, nós temos pouquíssimas informações. Nós temos apenas o tempo de paz, que foi um tempo de 8 anos. Outras informações não foram registradas relacionadas a Abdom. E nós temos Sansão. Talvez a pessoa que não seja muito religiosa, por ser uma história muito contada, uma história muito conhecida, talvez a pessoa saiba algo sobre Sansão. Quando se fala em Sansão, lembra-se de força. Um homem muito forte, um homem que matava muitas, que tinha uma força diferenciada
de tudo que se via na época. O Sansão libertou o povo de Israel dos filisteus também, e eles já estavam já há 40 anos sofrendo, e como resultado dessa libertação, eles tiveram 20 anos de paz. Agora, o que nós sabemos sobre Sansão, né? O que teria, conforme a Bíblia, feito com que ele se tornasse esse personagem tão marcante? O Sansão, ele foi criado como nazireu. E o que é um nazireu? Um nazireu é aquela pessoa que não podia beber vinho, ele não podia tocar em cadáver, nem de pessoa e nem de animal, e também ele não podia cortar o cabelo. Então, a mãe dele foi visitada por um anjo do Senhor. E, e esse anjo contou a ela sobre a gravidez e instruiu essa mulher que essa criança fosse criada sem beber vinho, sem cortar o cabelo e que ele não poderia tocar em cadáver algum. Então essa mulher obedeceu o direcionamento desse anjo e Sansão foi o homem que foi. A Bíblia conta que durante um episódio da vida dele, ele matou um leão sem arma alguma, com suas próprias mãos. Ele matou 1000 filisteus usando uma queixada de jumento. Isso mesmo, ele pegou um queixo de um jumento, né? E foi matando as pessoas. E ele foi traído por uma mulher chamada Dalila, que também é um nome muito conhecido na história. E ele tirou a própria vida ao destruir o templo dos filisteus. Em um determinado momento, ele perdeu as suas forças porque ele tinha quebrado todo o pacto. Ele tocou em cadáver de um animal, ele teve o cabelo cortado. Descobriram que a força dele vinha do cabelo, como assim comumente é falado. Na verdade, a força não vinha do cabelo, ela vinha de Deus. O cabelo era apenas uma forma dele expressar, de mostrar, de ter um sinal de um pacto. E ele estava preso, e obviamente durante esse tempo ele não tocou em cadáver algum, ele não cortou mais o cabelo porque ele estava preso, não, também obviamente não bebia mais vinho, porque vinho era uma bebida que não era dada a presos. E, obviamente, lá ele deve ter falado muito com Deus, ou seja, ele estava preso, então o voto dele, de maneira forçada ou não, ele estava na ativa, vamos dizer assim, né? E, então o cabelo dele foi crescendo e provavelmente isso fez com que Deus devolvesse futuramente a força dele. E quando ele estava, em um determinado momento, dentro do templo dos filisteus, ele sentiu vontade de se vingar. Ele estava muito triste com o que estava acontecendo. Então ele pediu a Deus mais uma oportunidade de fazer algo, de, de se vingar. Então a força dele voltou e ele conseguiu empurrar duas colunas. E essas duas colunas, obviamente, quebraram. O prédio foi ao chão e os filisteus morreram. E também Sansão morreu nesse episódio. Vamos para o Jair. Bom, sobre o Jair não tem muito a se dizer. Nós temos aí, não temos informações sobre a nação opressora, nem o tempo, mas teve 22 anos de paz. E ele e seus filhos e seus 30 filhos libertaram 30 cidades israelitas. Então, as únicas informações que nós temos são apenas essas. Temos Elon, que mostra o tempo de paz de 10 anos. Temos também Ibzan, com o tempo de paz de 10 anos. E nós temos aqui, por último, uma pessoa que talvez teria sofrido muito preconceito por ser filho de uma prostituta, que era o Jefté. Jefté libertou Israel dos amonitas
que já estavam há 18 anos em opressão, e ele trouxe um tempo de paz de 6 anos. Agora você deve estar se perguntando, e o sacrifício humano, onde é que está? O sacrifício humano está realmente aqui com Jefité. Jefité fez uma promessa para Deus. Ele, às vésperas de uma luta, ele prometeu a Deus que ele sacrificaria a primeira coisa que saísse de sua casa, caso ele fosse vitorioso. Então ele foi para a luta e ele venceu. E ele voltou para casa, muito feliz, obviamente, e algo aconteceu que talvez ele não esperasse. Ao retornar para a casa dele e com a vitória nas mãos, a primeira coisa, ou na verdade, a primeira pessoa que saiu pela porta de sua casa correndo para o abraçar era a única filha dele. Então aqui ele lembrou da promessa que ele fez e, para mim, tragicamente, ele sacrificou a filha dele para Deus. Aí você deve estar impressionado, impressionada com essa informação, porque para quem é cristão, nós sabemos que sacrifício humano Deus não recebe. Inclusive, foi por causa de prostituição ritual e sacrifício humano de crianças que Deus deu Canaã para o povo de Israel. Esse foi o principal motivo, foi o sacrifício humano. E aqui nós temos um homem religioso que sacrificou a única filha para cumprir uma promessa que ele fez ao Senhor. Agora, quais são os possíveis motivos? Porque nós não temos um motivo, foi por causa disso. Mas nós podemos fazer algumas suposições. Talvez ele acreditasse que um animal saísse na hora que ele estivesse chegando. Também ele poderia ter sido religioso demais ou fanático, essa que é a verdade. Talvez ele era um pouco fanático e o fanatismo teria o deixado cego no momento de êxtase, no momento de estar empolgado para vencer. Talvez ele só pensou no vencer, ele não pensou nas consequências. E também, apesar de ser um povo do Senhor, mas nós não sabemos se era o caso dele, mas para alguns israelitas da época, sacrificar pessoas ainda era algo familiar. E isso nós podemos perceber em 2 Reis, capítulo 3, versículo 26 e 27, capítulo 21, versículo 6 e 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Eu não estou dizendo que é certo o que ele fez, mas eu estou apenas mostrando, eu estou fazendo um comentário antropológico. Isso aqui é como seria na época. Então, talvez ele fosse um adepto do sacrifício humano, talvez ele concordasse com o sacrifício humano e, apesar de ser filha dele, talvez não tenha sido tão difícil ele fazer o que ele fez. Mas isso é apenas uma suposição. E também, na época, diferente não, igualmente hoje, cada um fazia o que era correto aos seus olhos, ou seja, cada um fazia o que achava que, como a gente diz, né? Hoje em dia, o que não seria pecado. Não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema. Talvez seria também por causa disso, porque cada um fazia o que era correto aos seus olhos. Por exemplo, hoje é inadmissível uma pessoa que se denomina de Deus ter várias esposas ou vários esposos. Mas nós observamos aqui que um dos juízes, deixa eu lembrar o nome dele aqui, o Gideão, ele teve muitas mulheres. Hoje, isso seria inadmissível. Hoje, se você souber de uma igreja, de um pastor que tem 2 mulheres, provavelmente você não vai congregar nessa igreja. Mas nesse tempo bíblico, ainda era comum um homem ter muitas mulheres. E esse aqui é o nosso vídeo, que ficou um pouquinho longo dessa vez,
mas nós queremos agradecer você que está aí com toda essa paciência. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Se possível, deixe o seu gostei e até a próxima oportunidade. Obrigado.